Estados Unidos e Irã encerraram as negociações pelo acordo de cessar-fogo no Paquistão. Segundo a delegação iraniana, as conversas terminaram por conta de divergências sobre 2 ou 3 questões importantes. Por outro lado, Donald Trump disse que vai bloquear os navios lá no Estreito de Hormuz imediatamente. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o Igor Lucena, que é economista e também professor de Relações Internacionais. Professor, seja muito bem-vindo à programação da Jovem Pan News nesse domingo, um dia extremamente importante, onde havia uma expectativa enorme para saber se aconteceria ou não esse acordo de cessar-fogo. Gostaria, antes de tudo, de desejar uma boa tarde e saber, na visão do senhor, o que acabou emperrando, né, esse acordo de cessar-fogo, pelo menos o acordo de paz entre ambos os lados. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, realmente a gente tinha um acordo de cessar-fogo extremamente frágil quando a gente fala do ponto de vista de dados. O Paquistão se tornou um player importante depois que o próprio Irã deixou de ter as chamadas relações diretas com os Estados Unidos. Mas quando a gente entra no que iria ser negociado, eu acho que tem 2 pontos que são fundamentais e que eu acho que são grandes entraves, tá? O primeiro deles, a gente está falando sobre os ataques ou cessar-fogo contra os outros players, que são, a gente chama de braços do Irã, né? A gente está falando do Hamas, dos Houthis e principalmente do Hezbollah. Os iranianos queriam que o cessar-fogo incluíssem esses agentes, e que isso não foi aceito pelos Estados Unidos e muito menos pelos seus aliados, por exemplo, os israelenses, que estão avançando contra o Hezbollah, inclusive no sul do Líbano, com apoio do exército do Líbano. Não tem sentido colocar esses outros agentes dentro do conceito, mas os iranianos estão utilizando este momento para também dar sobrevida a esses grupos que são, sim, grupos terroristas. Um outro ponto que eu também acho que é fundamental seriam reparações. O Irã queria reparações de guerra dentro do conflito por causa do que aconteceu e uma reconstrução. E, ao mesmo tempo, o programa, e aí é um dos grandes problemas, o programa militar e nuclear iraniano, que deveria continuar, mas, claro, na visão iraniana, apenas para fins pacíficos, o que não é acreditado pela comunidade internacional, muito menos pelo governo de Donald Trump. Esses são pontos que são, acho que são super importantes e são de contraponto que os americanos não aceitam. Existe um terceiro ponto que também foi colocado inicialmente, que seria a possibilidade dos americanos saírem do Oriente Médio. E, mais uma vez, os americanos não vão deixar as suas bases militares por 2 motivos. Primeiro, manter em xeque os iranianos, defender Israel e muito mais. As bases americanas que estão no Catar, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos e em outros países servem de proteção dos aliados americanos na região. Os iranianos estão colocando negociações que são impossíveis. Mas lembrando, essas negociações internacionais, tais como a gente viu na Ucrânia, demoram, muitas vezes começam, recuam, vão de novo, até que chegar a um chamado common ground. O grande problema é que amanhã, na segunda-feira, isso vai ter um impacto no barril de petróleo e nos mercados internacionais. Acho que o presidente Donald Trump faz uma jogada diferente ao dizer que ele vai impedir a passagem no Estreito de Hormuz, porque os iranianos estão fazendo concessões. A China, alguns outros países que são aliados, e se o presidente americano também faz esse bloqueio, faz uma pressão contra os iranianos nos seus aliados. Lembrando também que nas últimas horas surgiram rumores de que os chineses, através de outros países, iriam voltar a rearmar o Irã, passando armas, o que seria muito negativo e colocaria a China dentro do conflito. E tudo isso, obviamente, emperra as negociações. Professor, inclusive o senhor falou num ponto interessante, né, nessa questão envolvendo essa jogada diferente de Donald Trump. Mas se a gente ter, pelo menos a partir de amanhã, já uma reação negativa por parte da comunidade internacional, por parte do próprio mercado, a gente vendo o barril do petróleo do Brent subindo ainda mais ou ultrapassando mais uma vez ali o valor de $100 o barril. Tudo isso também não traz um desgaste muito interno para Donald Trump? O senhor acredita que ele vai seguir dobrando a aposta na tentativa de tirar o maior ganho político em relação a esse conflito?
Olha, eu acho muito negativo, muito ruim para o presidente Donald Trump um não acordo. A gente está se aproximando das eleições de meio de termo dos Estados Unidos em novembro, onde toda a Câmara dos Deputados vai ser reconstituída e parte do Senado. O presidente Trump não pode perder esse apoio, né, a maioria nas casas. Então, isso significa que quanto mais tempo o conflito dura, pior fica para o Donald Trump, porque os preços de barril de petróleo sobem, isso imediatamente bate no gaslão da gasolina dos Estados Unidos, que já passa os $4, podendo aumentar ainda mais. Então, acho que o presidente Donald Trump talvez vai ter que dosar muito isso, até que ponto ele pode ir nessas negociações, mas também uma situação nova, né? Colocar dentro do acordo, por exemplo, não ataque a organizações terroristas, a paz com organizações terroristas, é inadmissível para os Estados Unidos, mesmo que não seja para os Estados Unidos, não será aceito pelos seus aliados, né? Na região, principalmente Israel. Então, acho que o presidente Donald Trump também cria uma situação, ou que se criou uma situação até mesmo difícil para ele aceitar, o que pode sim custar sua popularidade e cadeiras dentro do parlamento. Eu acho que isso também é muito importante. Agora, eu vejo um outro ponto também. Segundo informações da União Europeia, em 3 meses, desculpe, 3 semanas ou 4 semanas, pode faltar querosene de avião para a União Europeia. Ou seja, voos vão ficar mais caros e podem ser paralisados. A minha posição também é que, se isso começar a acontecer nos europeus, aviões, empresas aéreas, isso impactar toda a cadeia de turismo, a pressão pode ser tão grande que os europeus podem ser chamados pela sua própria população a entrar com o presidente Donald Trump no conflito e tentar militarmente abrir o Estreito de Hormuz, coisas que os europeus não querem. Mas se isso continuar, a situação econômica na Europa pode ficar tão forte e tão apressada que eles seriam instados pela sua própria população a tomar uma atitude militar para resolver o problema. Então, é uma situação extremamente complicada e que, semana a semana, pode envolver novos players. A gente não está falando de uma terceira guerra mundial, mas é uma guerra, sim, que está envolvendo todos os continentes. Professor, quando a gente fala também numa negociação, ainda mais de um cessar-fogo, de um acordo de paz, é muito importante uma palavrinha-chave, a confiança. E o que a gente vê nessas discussões, há uma desconfiança muito grande por parte do Irã para os Estados Unidos seguir nesse acordo e vice-versa. O senhor acredita que, diante de tudo que aconteceu nessas últimas 6 semanas, de certa forma, falta confiança para o Irã acreditar nessa proposta e dos Estados Unidos também? E como reverter essa situação? De que forma os dois lados, né, tanto Donald Trump como também o regime iraniano, vão conseguir construir essa relação para que não tenha novos bombardeios, para que não tenhamos novos ataques e para que o estreito seja reaberto e não fechado de outra forma? Olha, de fato, falta confiança dos dois lados por 2 motivos fundamentais. Primeiro, o presidente Donald Trump vai e volta de suas posições quase que diariamente. Essas informações que saem, de uma certa maneira, encruzilhadas ou sem um ponto final de colocamento dentro dos acordos, faz com que as lideranças iranianas não confiem nas palavras do presidente americano. Por outro lado, não há uma liderança unificada iraniana. O próprio novo Ayatollah, há informações que está debilitado, não tem condições físicas ou mentais de tomar as decisões. Você tem generais na Guarda Revolucionária e o Conselho religioso que tomam decisões que muitas vezes estão sendo vistas e colocadas como uma contra a outra. Não há uma liderança unificada iraniana. O próprio presidente iraniano também não tem, dentro do arcabouço iraniano, toda essa capacidade operacional de ser, de fato, um líder. Então, dos dois lados, fica muito difícil a negociação. A única maneira, independente de conflitos, de que haja uma confiança são demonstrações claras de que não ficaram apenas em palavras, mas sim em ações. O que seriam? Primeiro, Israel e Estados Unidos pararem de fato seus ataques ao Irã. Isso seria um modelo de confiança, pelo menos 48, 72 horas contra isso. Os iranianos também teriam que forçar suas proxies a não atacarem e, ao mesmo tempo, abrir o Estreito de Hormuz. Se o Estreito de Hormuz começar a passar, mesmo que não seja na totalidade, a gente está falando de 50%, algo assim, que normalizem parcialmente as relações e os navios que estão naquela região, você começa a ter uma confiança. E essa confiança começa a ser, não sei se seria digerida, mas
reconectada dia a dia, conversa a conversa. Isso não está acontecendo. Por mais que tenha tido cessar-fogo, nós assistimos ataques das proxies iranianas, nós assistimos a incapacidade dos iranianos de abrir o Estreito de Hormuz. Informações que temos é que nem mesmo os iranianos sabem onde estão a totalidade das minas marinas. Então, sem saber onde estão as minas, como reabrir o Estreito de Hormuz? Então, cria-se uma situação que as duas partes não conseguem criar o mínimo de confiança. Imaginávamos que com o Paquistão e essas negociações haveria algum tipo de reação. Não acredito que as teremos. Porém, também é possível que ao longo da semana tenha uma nova rodada de negociações com novos termos, ao estilo do que nós vimos na Ucrânia. Apesar de não ter se tornado realidade, alguma coisa avançou. O grande ponto é que os dois lados estão em uma situação difícil. E para o presidente Donald Trump, ele corre contra o tempo em relação às suas próprias visões eleitorais internas dos Estados Unidos, e os iranianos correm contra o tempo pela falta de armamento que eventualmente vai chegar, e sim, com medo de que novos players possam entrar. E, ao meu ver, países da União Europeia, militares e potências atômicas, podem ser instados a apoiar os Estados Unidos, mesmo sem querer, caso isso comece a impactar diretamente as suas economias. E isso sim, os iranianos não querem. Professor, você falou, né, nessa questão da possibilidade de entrar novos players, mas também seria importante termos, pelo menos, outros países, ou pelo menos a comunidade internacional, na tentativa de intermediar essas negociações. A gente vai ter agora mais uma rodada por intermediação por parte do Paquistão, inclusive o próprio Paquistão ser palco dessas negociações já chama bastante atenção, mas o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, já se colocou à disposição. Você acredita que outros players importantes aí da comunidade internacional pode conseguir avançar nessas negociações, ou diante desse cenário de impasse e de incerteza, nem isso é suficiente? Eu acho que é importante. Não sei se o presidente Vladimir Putin é a pessoa mais, não diria gabaritada, mas com maior capacidade para fazer isso, tendo em vista que ele está em um conflito contra o Ocidente e contra os países que estão apoiando a Ucrânia. Porém, acho que Xi Jinping poderia ser um player importante. A China é um grande parceiro importante do Irã e poderia, sim, tentar intermediar algum ponto. Agora, eu acho que o ponto principal que pode intermediar são aqueles parceiros que podem pressionar os iranianos a, de fato, entrarem em uma negociação. O Irã está, no momento, digamos assim, com uma faca e o queijo na mão, ou talvez uma faca na garganta da comunidade internacional por causa do Estreito de Hormuz, mas eventualmente haverão outras situações que vão tentar desfazer esse bloqueio internacional. E se houver uma resolução do Estreito de Hormuz pelas Forças Armadas de algum país ou de uma comunidade de país, os iranianos ficaram totalmente incapazes de se defender. Então, é uma situação extremamente delicada, mas sim, o Paquistão é um player importante, a Índia é um player importante, talvez a China. Esses países têm negociações muito fortes, tanto com os Estados Unidos como com os iranianos, e podem sim impactar diretamente nas negociações. Aparentemente, a negociação direta entre Estados Unidos e Irã não está avançando, mas precisa sim ter um intermediário. Acho que o Paquistão, e é um pouco surpreendente o Paquistão ter tomado esse papel, mas é um papel positivo. Geralmente, essas negociações vinham por meio dos países árabes do Oriente Médio, porém, o Irã os atacou quase todos. Nenhum país, Arábia Saudita, Catar ou Oman, quer fazer esse papel com medo de ser atacado. Então, pela questão religiosa, o Paquistão talvez tenha sido a escolha mais próxima. E a gente vai continuar acompanhando isso. Agora, os termos que o Irã coloca, acho que são muito radicais. Acho que os Estados Unidos têm, sim, um objetivo de tentar renegociar, inclusive abrir as sanções internacionais aos recursos iranianos no exterior, mas tentar colocar dentro dessa negociação as suas proxies, que são grupos terroristas, eu acho que isso não é aceitável, nem pelos Estados Unidos, que está numa situação meio que presa nesse conflito, mas pelos aliados. Mesmo que os Estados Unidos fizessem um acordo, não seria respeitado por nenhum dos seus aliados na região. As organizações terroristas não podem ser confundidas com estados, e o Irã, ao fazer esse tipo de demanda, coloca dentro do seu próprio estado uma abertura para a comunidade internacional, que é o patrocinador do terrorismo.
E isso sim impede qualquer tipo de negociação séria. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação, trazendo mais esclarecimentos para a gente entender um pouquinho esse cenário de momento que a cada dia muda. Por isso que esse conflito se torna tão dinâmico. É importante a gente poder acompanhar as questões envolvendo, né, o âmbito militar, político, estratégico e, é claro, também econômico. Um bom domingo para o senhor.